Alô, rapaziada, aqui Léo, professor de Química do grupo Exatamente. Vamos dar sequência falando da última interação molecular importante para a gente. Já falamos do dipolo induzido, que era para as moléculas apolares. Já falamos das ligações de hidrogênio na última aula, importantíssimas. E agora falaremos do dipolo permanente. Por quê? Você também na última aula deve ter ficado numa curiosidade. Pô, ligação de hidrogênio é quando você tem um polo positivo da molécula, sendo o hidrogênio, interagindo com o polo negativo de uma outra molécula, que seria o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Beleza. E se por um acaso não tiver hidrogênio na interação polarizada? E se por um acaso o hidrogênio estiver interagindo com outro polo negativo que não seja do FON? Qual é a interação que eu vou ter? Essa daqui, a chamada dipolo permanente, ok? Em alguns livros você também vê caracterizada como dipolo-dipolo. É uma interação por moléculas polares, então também não é tão fraca assim, mas ela não é tão intensa como a ligação de hidrogênio, em função da diferença de eletronegatividade. E aí eu citei aqui um exemplo, que é o HCl, onde você tem interação envolvendo o hidrogênio. O hidrogênio é o polo positivo de uma das moléculas e interage com o cloro, polo negativo de outra molécula. Só que essa ligação eu não posso chamar de ligação de hidrogênio, porque o cloro não faz parte do grupo que realiza esse tipo de interação, ok? Sendo assim, aqui nós teremos o chamado dipolo permanente, ok? Que em termos de força, legal observar esse quadrinho aqui embaixo, essa relação de força, a mais forte entre essas interações moleculares são as ligações de hidrogênio. Seguindo, vem o dipolo permanente e a mais fraca de todas, o dipolo induzido. Essa força é útil para a gente? Por quê? É a partir dela que você vai poder falar sobre pontos de fusão e ebulição, é a partir dela que você vai poder falar sobre estados físicos da matéria, como por exemplo, a água, ela entra aqui, a água realiza entre suas moléculas as chamadas ligações de hidrogênio, que é a mais intensa. Por isso que a água a temperatura ambiente, ela é encontrada em que estado físico? Líquido. E aqui no final, por exemplo, no dipolo induzido, eu posso aplicar o CO2, o dióxido de carbono, que é um gás a temperatura ambiente, porque uma molécula apolar realiza uma interação extremamente frágil, precisa de pouca energia para ter suas moléculas afastadas, sendo assim, você tem uma interação com pontos de fusão e ebulição bem mais baixos, caracterizando o estado gasoso. Tranquilo, rapaziada? Então, essa sequência em relação à força é útil na hora que você vai trabalhar com as propriedades desses materiais. Ligação de hidrogênio, interação mais forte, e o dipolo induzido, a mais fraca. Tranquilo? Beleza? Na próxima aula, eu vou comentar sobre um outro assunto importante que a gente também faz uso da polarização, que é a questão referente à solubilidade. Solubilidade também é uma propriedade química muito útil para a gente no estudo, principalmente quando começar a trabalhar com reações e também na parte de soluções, ok? Então, até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre solubilidade e não se esqueçam novamente de fazer inscrição nos canais do nosso grupo. Vem com a gente, vem com Exatamente.